Vocês entendem de música, né? Eu, assim, conheço alguma coisa, mas Alexandre Pires eu conheço também. Mas que surpresa, né? O envolvimento do Alexandre Pires é um tema que está bombando nas redes sociais. O envolvimento dele, quer dizer, nós vamos aguardar, porque ainda, mas é um envolvimento, porque a Polícia Federal bateu, fez busca e apreensão dentro de um navio, né? Acho que ele estava se preparando para um show, num cruzeiro, na sua terra, na Baixada, em Santos. E então o Alexandre Pires foi alvo de busca e apreensão numa operação chamada Disco de Ouro. Disco de Ouro, ele que, né, vendeu muito, quando se vendia, né, CD, disco acho que ele não chegou a pegar, mas CD, né, e foi alvo de busca e apreensão numa operação super importante. Ele é o nome assim mais chamativo, mas a operação tem importância não tanto pelo Alexandre Pires, mas pelo que ela demonstra, pelo que ela revela. Operação Disco de Ouro, porque envolve o Alexandre Pires e o empresário dele. Deixa eu subir aqui para a gente acompanhar um pouco das imagens. Aqui são imagens da Polícia Federal durante as buscas e apreensões em vários estados do Brasil. Em vários estados. Aqui em Santos, também no norte, na região da Amazônia, principalmente. Nós já vamos entender por quê. O empresário do Alexandre Pires é o Matheus Possebon. Então é o responsável pela carreira, pelos shows, né? Quem administra a carreira do Alexandre Pires. Os dois são alvos desta operação Disco de Ouro. O que envolve esta operação da Polícia Federal? Uma investigação pela extração ilegal de cassiterita, um mineral encontrado em terras Yanomami. Então, no meio da Amazônia. Ontem nós entrevistamos aqui o Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente lá no primeiro governo do Lula, nos primeiros, né, governos do Lula, também deputado federal, e nós falávamos sobre como a situação na Amazônia, que antes era de preocupação ambiental, virou uma preocupação de segurança pública, com as facções criminosas do Sul e do Sudeste principalmente, avançando sobre a Amazônia. Isso de um lado, para tráfico de drogas, e de outro, isso aqui, garimpo ilegal. O que envolve esta operação Disco de Ouro? Né, pelo que a Polícia Federal revelou, seria uma operação na seguinte linha. O garimpo regular, que tem autorização para funcionar no Pará, na cidade de Itaituba, mandaria, supostamente, mandaria cassiterita para Roraima, só no papel. Então eles fingem que mandam cassiterita extraída legalmente, com a autorização do IBAMA, etc., para Roraima. Só que, na verdade, não era nada disso. Eles só esquentavam a cassiterita extraída ilegalmente de Roraima, que é onde ficam terras Yanomami, de dentro das terras Yanomami. Não era amor, era cilada. Aí sim, é uma citação. Não era amor, era cilada, e o Alexandre Pires, pelo visto, caiu nesta cilada. O que não fica muito claro, Vivian, a gente até conversava antes aqui do programa, o que exatamente o Alexandre Pires, como é que ele se encaixava nessa operação. Ele teve participação efetiva? Ele foi usado como uma espécie de laranja pelo empresário para esquentar dinheiro nessas transações ilegais do garimpo? A polícia diz ter encontrado R$1 milhão de uma mineradora que atuava de forma ilegal nas contas do Alexandre Pires. Vamos aguardar, porque o Alexandre Pires tem, né, o benefício da dúvida, o nome dele circulou muito, está envolvido com garimpo ilegal. Vamos aguardar. Porque R$1 milhão é dinheiro, para todos nós é bastante dinheiro, não sei se para ele é tanto assim, né? Não sei se também foi só R$1 milhão que circulou pela conta dele. O que chama a atenção não é tanto o personagem, mas esse esquema, essas triangulações. Você tem garimpo que pode acontecer e garimpo que não pode. E no governo do Jair Bolsonaro, o IBAMA foi desmontado, as equipes de fiscalização foram desmontadas justamente para permitir esse tipo de operação. Então você tem garimpo ilegal espalhado por toda a Amazônia. Agora eles começaram a ser combatidos de novo. As equipes estão sendo remontadas, a Polícia Federal e o IBAMA voltaram a trabalhar nisso. Mas vocês sabem que uma das grandes bases políticas do Bolsonaro no norte do Brasil são os garimpeiros. Ele, inclusive, se apresenta como um ex-garimpeiro. O pai dele também foi garimpeiro aqui no interior paulista, na região do Vale do Ribeira. O Bolsonaro é metido com garimpo.
E ele incentiva o garimpo, naquela linha de, é isso aí, vamos desbravar a mata, vamos para cima, é o esforço individual, né? E mexe com uma população pobre, porque garimpeiro, 99% é pobre. É gente que fica ali trabalhando duro para tirar uma pedrinha, para achar alguma coisa ali no meio do rio, e em geral passa a vida e não ganha o suficiente para ficar rico. É muito raro alguém que dá uma tacada e acha uma pepita maior e tal, e fica rico. Mas o bolsonarismo incentivou esse tipo de operação. Então, não é à toa que estão aparecendo agora esses casos. E ainda bem que a Polícia Federal e o IBAMA voltaram a atuar para reprimir esse tipo de operação. Então, esse vale-tudo do garimpo acabou. Vocês se lembram daquela imagem em 2022, daquelas balsas de garimpo, numa posição assim de confronto, de desafio às autoridades? Eu não lembro se era no rio Tapajós, agora não me falha a memória, mas era um rio grande lá da Amazônia, dezenas de balsas, e todas de garimpo ilegal. Eu tive na região do Amapá também, é um problema seríssimo, o Exército também atua, em geral eles vão para as terras indígenas, em alguns casos corrompem lideranças indígenas para extrair ouro e outros minerais, cassiterita, né? É outro mineral importante. Nesse caso é cassiterita, que seria o mineral, não exatamente ouro, mas cassiterita. Então, o bolsonarismo promoveu esse liberou geral. Promoveu liberou geral no garimpo, promoveu liberou geral na queima de floresta. Olha aqui as imagens, eram essas imagens a que eu estava me referindo, né? Essas balsas, eles vão avançando pelo rio e vão fazendo garimpo sem autorização, sem nada. Param lá numa curva do rio onde alguém falou, opa, aqui parece que tem ouro. E fazem, mergulham, correm risco, porque mergulham com um equipamento super precário, né? E vão em busca de ouro com essa atuação ilegal. Mas então, garimpo ilegal, grilagem de terra, o pasto avançando sobre a Amazônia, tudo isso liberou espaço também para as facções criminosas. O garimpeiro, o Bolsonaro joga com isso. O garimpeiro é um povo pobre, é o povo que precisa ter liberdade para trabalhar. Tem muito a ver com esse discurso da liberdade, que nos Estados Unidos vem desde o século XIX, né? O self-made man, aqueles que se fazem sozinhos, põem de peito aberto, vão atrás de terra, atrás da riqueza. Fácil é só na cabeça de alguns, porque fácil não é. A vida de garimpeiro não é nada fácil também. Ninguém está dizendo que eles são aproveitadores, só que estão numa atividade ilegal. Cabe ao Estado dizer não pode e reprimir, né? E não deixar fazer, porque o garimpo é uma porta para várias outras coisas. E quando você não tem fiscalização para o garimpo, você deixa o terreno aberto também para o tráfico de drogas, para a grilagem, etc. O bolsonarismo abre as portas para esse tipo de atividade criminosa e também, a gente viu nos últimos 4 anos, abriu as portas para o armamento desenfreado da sociedade brasileira. As pessoas com uma arma na mão se acham valentões e aumentaram os crimes de ódio, de discussões às vezes banais, e crimes em família, feminicídios. O bolsonarismo, então, não é só porta aberta para o garimpo, ou não foi só porta aberta para o garimpo, mas para vários outros tipos de crime, com incitação verbal ao crime.